negócio de 50 milhões de reais que começou com uma viagem de mochila. E a sacada que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: você não sabe aonde você vai chegar, da mesma forma que eu não sabia muito bem aonde eu ia chegar. Mas toda caminhada, toda jornada começa com um primeiro passo. E eu vou contar essa história para vocês. Meu pai sempre foi um advogado, administrador de empresas e jornalista. Ele era formado em 3 faculdades, trabalhava muito. Meu pai era um cara que acordava super cedo, ia dormir super tarde, não tinha hora para chegar em casa, estava sempre disposto a trabalhar. E eu lembro de inúmeros fins de semana que ele trabalhou sábado, trabalhou domingo, enfim, era um cara que não media esforços em trabalhar. Eu fui criado dessa maneira e fui criado entendendo que, naquela época pelo menos, né, acho que hoje ainda é assim, você tem que matar um leão por dia, né? Minha mãe, a vida inteira, ela foi minha mãe. Ela ficou em casa, cuidou da gente. Somos 2 irmãos, eu e meu irmão. A gente tem aproximadamente a mesma idade e minha mãe sempre cuidou da gente e dedicou a vida a isso, né? As lembranças que eu tenho na minha casa, eu acordando cedo para ir para a escola, já tinha aquele cheirinho de café da manhã pronto, o cheirinho de pãozinho quente, enfim, ela sempre cuidou da gente com muito carinho e levava para a escola, buscava na escola, dava almoço, depois levava no clube, trazia do clube, enfim, ela cuidou de toda essa parte, vamos colocar assim, do carinho, do conforto, do emocional meu e do meu irmão, né? E também sempre dando sustentação emocional, principalmente para o meu pai, que a vida dele não foi nada fácil para chegar também onde ele chegou e criar os filhos do jeito que ele criou, né? Hoje eu ainda brinco um pouco que naquela época, quando eu era jovem, meu pai chegava em casa e falava assim para minha mãe, ele comemorava com a minha mãe, né? Olha, já paguei a escola das crianças, graças a Deus está pago. Aí eu olhava aquilo lá e falava assim, poxa, mas eu não quero ir para a escola, se está tão sacrificado assim, por que né, faz tanto sacrifício para pagar? Quer dizer, se é criança, você não dá muito valor para a história toda. Hoje, sendo pai e tendo 3 filhos, eu sei o quanto foi difícil para o meu pai trabalhar, manter a casa, manter tudo aquilo que a gente tinha e ainda ter que pagar a escola, né? Então, quer dizer, a vida não foi nem um pouco fácil, mas também não foi nem um pouco ruim, né? Na minha família, a gente sempre esteve muito unido, era uma família de 4 pessoas, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, a gente sempre foi muito unido e tinha muito amor ali, principalmente da parte dos meus pais, né? Bom, no meu desempenho, quando eu era jovem, eu sempre fui um dos piores alunos da escola. De verdade, sem sacanagem nenhuma, eu acho que eu não era o pior da escola, porque o meu irmão era pior que eu. Mas nós 2 juntos éramos terríveis. A minha mãe era aquela pessoa que tinha que ir na escola todo final de ano ficar ali conversando com as freiras, com as diretoras, tal, implorando para a gente poder passar, porque no final nem recuperação, exame, enfim, nós éramos ruins, éramos maus estudantes. Porém, a gente sempre foi muito popular na escola. Não popular naquele sentido ruim, mas popular porque a gente sempre agitava algum evento, a gente sempre organizava alguma coisa, a gente sempre estava se mexendo, fazendo alguma coisa. Ou seja, a escola foi um período muito bom. Eu e meu irmão, a gente participou muito de tudo, a gente só não gostava de estudar. No resto, a gente liderava em absolutamente tudo. Eu lembro que durante uma fase difícil do meu pai, a gente teve que sair da escola particular para ir para a escola estadual. E quando eu cheguei na escola estadual, cara, era horrível, era nojento, era fedido, tinha gato para tudo quanto é lado, xixi, cocô de gato, era uma desgraça. E a hora que eu cheguei naquela escola, uma semana depois, eu já estava agitando ali uma vaquinha, mutirão, com vários alunos para a gente comprar uma máquina de pressure washer para poder lavar a escola, entendeu? Então a gente sempre liderou, a gente sempre teve essa postura, independente de ser bom aluno ou mau aluno. E eu fazia esportes, minha vida inteira de juventude foi dedicada ao esporte. Eu era atleta de karatê, eu fazia lutas, treinava horas e horas e horas todos os dias, enfim, fazia competições internacionais, nacionais. Eu era muito bom nisso aí, tá? Mas eu não tinha muita noção do que eu ia fazer da minha vida, eu não tinha nada, eu não sabia para onde eu ia caminhar. Então, por isso, eu optei por fazer educação física devido ao sucesso que eu tinha como atleta. Na época, eu era um ótimo atleta de lutas.
E a única coisa que eu conseguia ver na minha frente era a possibilidade de fazer uma faculdade de educação física e conseguir manter uma carreira sobre isso. Enfim, naquela época tinha uma esperança do karatê entrar nas Olimpíadas de acordo com os meus resultados na época, se o karatê entrasse nas Olimpíadas, eu seria um atleta olímpico. Mas enfim, também não rolou. Eu fiz a faculdade de educação física do mesmo jeito. Minha faculdade foi 70% zoeira e 30% estudo, né? Eu estudava aquilo que me interessava, que era biologia, anatomia, musculação, fisiologia. Mas a maioria das matérias da faculdade realmente não me interessava, também não era tão bom aluno assim, mas nas matérias que eu gostava, eu sempre fui um dos melhores, né? Na faculdade eu comecei a entender o prazer de estudar e conhecer, enfim, eu comecei a ter o prazer de ter conhecimento. Isso foi muito legal na faculdade. Mas 70% da minha faculdade, zoeira pura, foi um ótimo período na minha vida também, mas até então, meio que eu saí da faculdade sem saber exatamente o que eu ia fazer. E aí eu fui trabalhar, quando eu me formei, eu fui trabalhar na Fórmula Academia. E assim, a partir do momento que eu me formei, que eu decidi, pô, agora eu vou trabalhar, eu trabalhava com muito amor, com muita paixão. Eu gostava do que eu estava fazendo. E eu sempre fui um dos melhores do que eu fazia. Então, a Fórmula Academia, na época, era a melhor academia da América Latina. Era o sonho de qualquer professor. E eu fui um dos poucos professores que entraram na Fórmula com prova escrita e prática. Eu tirei 10 na prova escrita, 10 na prova prática. Eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. E fui trabalhar na Fórmula Academia, inventei o Aerofighting, fiz aquela modalidade de ginástica com movimentos de luta. No Brasil, fui eu e o Geraldão, que até hoje, se não me engano, ele é técnico da Seleção Brasileira de Karatê. Esse cara foi um dos melhores lutadores de Karatê que já passaram no Brasil, um excelente atleta, era muito amigo meu, porque a gente treinava junto, era da seleção, e ele, em 6 meses, a gente se encontrando, montando alguma coisa, né? Mesmo sendo funcionário, eu tinha essa mentalidade de empreendedor e a gente desenvolveu o Aerofight. Colocamos em algumas academias, foi sucesso total, saiu na TV, foi um negócio muito legal. Bom, deixa eu passar. E me formei, e estava trabalhando, e estava tudo certo. Em 1999, eu simplesmente meio que larguei tudo. Eu estava muito bem na minha profissão de professor de educação física, tá? E eu era o inventor do Aerofight, eu dava aula de musculação na Fórmula, e eu também era personal training. Eu era personal trainer da Suzy Rego, do Rami Moscovic, da Renata Ceribelli, da filha do Michel Temer. Então eu tinha pessoas super importantes, assim. O Serginho Groisman chegou a treinar comigo. Então eu dava aula para os artistas, para os caras importantes e para pessoas também normais. E eu acabei me destacando como um dos melhores personagens training também da Fórmula, que poderia ser considerado um dos melhores personagens do Brasil, né? E eu estava ganhando muito bem. Naquela época eu já tinha até uma condição de vida bem legal, mas não estava feliz, não era o que eu queria. E eu simplesmente larguei tudo, abandonei tudo, peguei uma mochila e vim para os Estados Unidos. Então eu fui para Washington DC porque tinha uma pessoa que era conhecido de um conhecido e que poderia abrir a casa dele para eu ficar lá até eu entender o que eu poderia fazer, alguma coisa assim, sabe? Coisa daquelas meio de loucura. E eu estava pagando um quarto, então eu pagava o quarto e ficava lá. Legal, eu peguei a mochila e fui para Washington DC, tá bom? Até então, minha única experiência com computador era jogando videogame. O que eu era? Eu era campeão brasileiro de karatê, tricampeão brasileiro universitário, eu tinha mais de 100 títulos em karatê, full contact, kickboxing, jiu-jitsu, eu era professor de educação física da Fórmula Academia, e assim, o meu comportamento, eu sempre fui um empreendedor, e ser empreendedor, gente, é mais ou menos da forma que você age, é a forma que você pensa, é o seu mindset. Então, mesmo sendo um funcionário, mesmo tendo um emprego, eu sempre me comportei como um empreendedor, tá? Bom, quando eu cheguei em Washington, eu encontrei esse camarada aqui, que era o Maru Yamazaki. Como é que foi isso? Que quando eu cheguei em Washington, eu me instalei na casa daqueles amigos, a gente, enfim, me familiarizei um pouco. Uma semana depois eu estava procurando uma academia para eu treinar, porque eu não queria ficar sem treino, né? Porque eu era lutador. Aí eu achei uma academia de jiu-jitsu brasileira no jornal, fui lá e fui ver a academia. Peguei um metrô e fui. Quando eu cheguei lá, o Maru Yamazaki era o dono da academia. E o Fernando Yamazaki estava lá visitando o irmão, né? Que são irmãos.
O Fernando me conhecia da Fórmula. Aí ele falou, pô, Marinho, esse cara aqui é professor da Fórmula, professor da Suzy Rego, emagreceu a Suzy, luta lá com o pessoal, o cara manja tudo de karatê, fez ali todo um network, uma propaganda. Aí o Mário, que estava numa época de ascensão também, né, no jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, foi a época que começou o Ultimate Fight, aquela coisa toda, né? E ainda estava Ultimate Fight 1 e 2, pra você ter ideia. Aí o Marinho falou, pô, que legal, cara, você quer ficar aqui treinando com a gente? Vem treinar quando você quiser, a hora que você quiser. E eu comecei a treinar com eles e quando a gente viu, estava fazendo uma amizade muito legal. Esse aqui é um dos caras mais sensacionais que eu já tive o prazer de conhecer, o Mário Yamazaki, é um cara que, assim, adoro esse cara, adoro esse cara. Esse cara foi fundamental na minha vida. E um dia ele chegou pra mim e falou assim, velho, fica aqui com a gente na academia, vem morar com a gente, nós estamos alugando um apartamento lá, colocando um monte de lutador para morar junto. Fica com a gente, aí você, né, treina, faz sparring aqui na academia, dá para você ganhar uma grana fazendo algumas lutas, algumas coisas assim, fica aqui com a gente. Eu não pensei duas vezes, falei, pô, que legal, cara, vou poder morar com os lutadores, enfim, eu tava meio que largado no mundo mesmo, peguei minhas coisas e fui, e a gente começou a morar junto num apartamento, eu, o Mário e mais alguns lutadores, né. Durante o dia a gente treinava, a gente ganhava dinheiro fazendo sparring com outros atletas, ele dava personal training para lutadores do UFC. À noite a gente trabalhava em boates como segurança, essas coisas todas, né? Porque você não podia ter arma, então os caras de boates aqui nos Estados Unidos contratavam lutadores para fazer a segurança e eu fui me virando. Então, basicamente eu trabalhava como sparring, eu trabalhava como segurança em nightclubs, trabalhei também um pouquinho na construção, né? Fazendo parede, pintando, fazia qualquer coisa que pudesse me dar dinheiro naquela semana para eu poder passar para a semana seguinte, né? E morando junto com os lutadores na academia, eu descobri a internet. Por quê? Porque um deles, deixa eu ir mexendo no mouse aqui para não parar o vídeo, um deles também veio do Brasil, era lutador, foi morar com o Mário, e o negócio dele era a internet, o cara era programador, o cara era meio gênio, o nome dele é Hamed, também um cara sensacional, uma das melhores pessoas a qual eu já pude ter o prazer de conhecer. E esse cara meio que me apresentou a internet, ele me mostrou o que ele fazia, me mostrou o escritório que ele estava trabalhando, ele conseguiu um emprego no escritório de uma empresa que desenvolvia websites, na época ele estava fazendo o site da Discovery Channel, o cara era super fera, super legal, enfim, ele me apresentou a internet, né? Então, o que aconteceu que foi paixão à primeira vista, quando eu descobri a internet. Então, quando ele me apresentou a internet, eu entendi o que era um website, o que acontecia, o que eu podia fazer. Eu imaginei fazer um website para gerenciar treinamento independente da academia, porque essa era a minha realidade, é o que eu fazia. Eu era professor de educação física, eu dava aula de musculação, tinha personal training. E a minha realidade na Fórmula é porque eu dava aula para pessoas assim muito ricas, as pessoas que a pessoa para treinar na Fórmula ela já tem que ter dinheiro. Para ela pagar um personal training na Fórmula, ela tem que ter muito dinheiro, né? Então a realidade dessas pessoas para mim era completamente diferente, mas eu comecei a entender um pouquinho mais a realidade dessas pessoas. E a realidade dessas pessoas, elas viajavam muito, passeavam muito, estavam sempre em hotel e de vez em quando desmarcava o treinamento porque estava numa outra cidade, num outro país e fazia o treinamento lá mesmo. Então eu imaginei que eu podia fazer um website onde as pessoas poderiam criar a série de treinamento, né, ter todo um acompanhamento, uma organização do treinamento e que ela pudesse acessar isso online, imprimir de qualquer lugar e treinar independente do lugar que ela estivesse. Não é nenhuma ideia de gênio, não é nada espetacular. Mas naquela época, do começo da internet, isso foi na primeira bolha da internet, quando tudo ainda era muito novo, foi o que eu consegui imaginar, foi o que eu consegui pensar, e foi aquilo que eu achei que a gente podia fazer. Bom, então, no ano de 2000, eu já estava sentado projetando o meu primeiro site, né? Eu lembro que eu peguei um papel enorme, coloquei numa mesa assim, fui fazendo fluxograma de treinamento. Então, tá aqui, a lógica do sistema, era um sistema que criava séries de treinamentos. E, por exemplo, a pessoa queria ganhar massa muscular, era homem e podia treinar 3 vezes por semana, criava uma série para essa pessoa que era completamente diferente de uma pessoa que queria simplesmente emagrecer, era mulher e treinava 5 vezes por semana. Então o sistema, eu fiz um fluxograma todo que o sistema ia organizando e dava a série certa para a pessoa, né?
Na hora que eu fui fazer isso aí, então, que o meu amigo me explicou mais ou menos como era, eu falei, pô, tá aqui o planejamento, eu quero montar esse site. Aí eu descobri que eu tinha que pagar por programação e design, não ia cair do céu, eu tinha que pagar para ele fazer isso para mim, né? E aí eu voltei para o Brasil com essa ideia pronta para conseguir investimento. E eu falei com um dos meus alunos, e um cara sensacional, sensacional também, uma pessoa muito boa, muito querida. E ele falou, pô, Eric, eu gostei dessa ideia, esse negócio de internet parece ser legal, quanto você precisa? Eu lembro que na época eu falei alguma coisa assim, cara, acho que vai dar, sei lá, mais ou menos uns $10 mil. Que, meu, pra mim era muita, muita grana, $10 mil naquela época. E ele falou, não, então tá bom, então vamos fazer junto, meio a meio, não, em 3 partes, fica eu, você e o programador, eu invisto os $10 mil para o pessoal trabalhar, desenvolver, fazer, e a gente fica com esse site dividido em 3 partes. Aí o que eu fiz? Peguei o dinheiro, voltei para os Estados Unidos e falei com o meu amigo, a gente começou a desenvolver junto o site. Deixa eu clicar aqui. Bom, em 2001, ou talvez até um pouquinho antes de 2001, esse site estava no ar, era o totalfitness.com. E lançamos o site, eu consegui implantar ele em algumas academias, porque no Brasil eu tinha autoridade nesse segmento de treinamento, de personal training, essa coisa toda. As pessoas já estavam me vendo como um cara que teve sucesso no Brasil, foi para os Estados Unidos, treinou junto com lutadores do UFC, aprendeu coisas novas, montou um sistema de treinamento, voltou para o Brasil, então não tive dificuldade em colocar em algumas academias, né? E eu tive realmente alguns usuários. Na verdade, esse site ele ia fazer dinheiro, ele era totalmente grátis, qualquer um poderia usar. A academia instalava, ela oferecia isso como um benefício e qualquer um poderia usar. A gente ia monetizar esse site com patrocínios de Gatorade, de suplementos, essa coisa toda, tá? Mas em pouco tempo, mais ou menos com 6 meses, esse site funcionando, a gente não tinha muito usuário, mas não ganhava dinheiro. Eu acho que o meu sócio investidor, ele perdeu um pouco do interesse, porque foi aquela hora que deu aquelas bolhas na internet, todo mundo desistiu, o negócio estava ficando meio complicado, ele achou melhor sair do negócio, falou assim, Eric, eu não vejo muito futuro nesse site, também não faz muito parte do meu negócio, fica para você, faz aí o que você quiser e tudo bem. E aí depois de alguns meses, então, eu tive uma proposta e vendi o site por R$20 mil na época. Cara, R$20 mil na minha mão naquela época era muito, muito dinheiro. Eu nunca vi tanto dinheiro de uma vez só. R$20 mil porque eu vendi um site, um sistema. Eu pensei, caramba, então isso é um negócio que eu tive ideia de fazer, eu sentei numa mesa, eu bolei o negócio todo, eu achei o investimento, a gente conseguiu desenvolver, colocamos no ar, está funcionando e agora alguma pessoa se interessou, achou que poderia aproveitar isso e comprou o site de mim, comprou o sistema, né? E eu falei, pô, que legal, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Então eu comecei a despertar muito mais interesse na internet aí, né? Porque aí eu percebi que realmente dava para ganhar dinheiro. Bom, mas com um casamento, precisando realmente ganhar dinheiro todo mês, e aí eu tinha R$20 mil na mão, mas eu não conhecia pessoas aqui no Brasil que poderiam fazer desenvolvimento, essa coisa toda, meio que eu perdi um pouco do contato com a internet. Eu sempre tive interesse, sempre continuei, então eu comecei eu comecei em 2000 a trabalhar na internet, sempre me mantive por dentro, estudando, entendendo, mas eu precisava criar negócios, e aí não era tão fácil naquela época criar negócios na internet, né? E era mais um sonho do que uma realidade para mim, porque era muito, muito caro para você desenvolver um negócio na internet. Então, de 2002 a 2003, assim, começou meio que eu chamo de período negro, porque eu sempre fui empreendedor, eu sempre quis montar os meus negócios, e eu montei vários negócios, e todo negócio que eu montei, eu cheguei a ganhar alguma coisa, eu cheguei a aprender alguma coisa, alguns deles eu parei simplesmente porque não estava dando certo, e outros eu parei porque simplesmente eu não estava feliz, né?
Mas enfim, então eu criei negócios fora da internet. Eu montei um jornal de negócios em oportunidades, empregos em concursos, tá bom? E eu investi todo o dinheiro da venda do meu apartamento, porque eu tinha um apartamento nessa época, eu investi todo o dinheiro da venda do meu apartamento nesse projeto do jornal, que não deu certo, eu quebrei, perdi todo o dinheiro do meu apartamento e ainda fiquei com uma dívida gigantesca, tá? A minha sacada na época, eu morava num apartamento muito alto, que foi o apartamento que eu vendi, e eu olhava assim para a sacada e via a cidade inteira. E eu pensava assim, pô, eu quero criar alguma coisa que eu possa colocar e vender dentro de cada um daqueles telhadinhos, que é o que eu via. Eu pensava, pô, nem que seja uma caneta, mas alguma coisa que eu quero criar que eu possa escalar. Eu sempre tive essa mentalidade de escalar.